perspectiva você vê as diferenças. A pessoa está vendo ódio, vingança, onde você está vendo apenas fragilidade. Então, há diferenças nas percepções que nós temos das coisas a partir daquilo que nós trazemos dentro de nós. Nosso conhecimento, nossa experiência de vida faz a gente ver coisas diferentes lá no mundo. Então, duas pessoas ante um mesmo fenômeno, um mesmo fato, uma mesma situação, percebem coisas diferentes a partir daquilo que trazem no seu mundo interior, seu conhecimento, seu sentimento, sua vivência. Do lado de lá, isso ainda é muito mais grave. A gente sabe que as percepções dos espíritos dependem muito da sua natureza moral. Então, uns enxergam determinadas coisas, outros não enxergam. Inclusive percepções físicas. Vocês sabem, pelos relatos que as obras mediúnicas apresentam, que espíritos não enxergam uns aos outros. Então, você tem a mãe que enxerga o filho que não enxerga a mãe. A mãe atingiu um estado evolutivo que o filho não atingiu, então a mãe consegue ver o filho, comunicar-se mentalmente com o filho, e o filho não consegue enxergar a mãe após a morte. Como aqui na Terra, em condições normais, quem não é médium vidente não consegue ver os espíritos. Então, isso se passa do mesmo jeito do lado de lá. Só que do lado de lá, isso é muito mais comum e frequente. O grau evolutivo do espírito modifica suas percepções. Até ao ponto de você ter a impressão de que do lado de lá você tem N universos paralelos. Então, nós vamos encontrar descrições feitas nas obras mediúnicas de que tem um espírito, do nível, por exemplo, de André Luiz, indo numa casa, olhando para os espíritos que ali estão presentes, mais inferiores que eles. Esses espíritos não estão vendo André Luiz está vendo esses espíritos. E nós vamos encontrar coisas mais interessantes. Nós vamos ter outros espíritos vendo André Luiz e os outros espíritos que estão na casa, e André Luiz não está vendo esses outros espíritos, e assim vai. Como se o universo fosse feito de várias dimensões. Nós vamos encontrar em algumas obras, há inclusive numas obras, descrição de Bezerra de Menezes, em que ele recebe uma comunicação, uma informação de Antônio de Pádua, e ele não estava vendo Antônio de Pádua. Então, provavelmente, aquele espírito ali estava presente, passa para ele uma informação mental, mas ele não está vendo o espírito. Então, isso é muito comum, esses diversos níveis de percepção no plano espiritual, de acordo com o progresso evolutivo da alma. Como se fossem várias dimensões, para usar aí uma metáfora das dimensões. Vários universos, entre aspas, várias formas de percepção. A gente já sabe que as percepções dependem dos órgãos, dos veículos de percepção, né? A gente sabe, por exemplo, que os animais têm percepções diferentes da gente. O cachorro escuta coisas que eu não consigo escutar. Então, essas diferenças de percepções ocorrem no plano da Terra, mesmo no que diz respeito a chamar as percepções dos nossos sentidos ordinários. A audição, a visão, os animais veem diferentes uns dos outros. No plano espiritual, essas percepções elas se tornam muito mais diferenciadas a partir do grau evolutivo da alma. Então, as percepções são diferentes, nem todo mundo vê do mesmo jeito após a morte. De certa forma, isto faz parte da lei de justiça, né? Para que as almas possam ter muito mais tranquilidades, possam ter muito mais liberdade conquistada pelo grau evolutivo. Imagina a gente que é ciumento, egoísta, maledicente, orgulhoso, vaidoso. Imagina se a gente tivesse acesso permanente às almas equilibradas. O que a gente faria? Imagina você encontrar-se a hora que você quisesse com o Bezerra de Menezes, com o Santo Agostinho. Imagina como nós alugaríamos o ouvido deles, né? Imagina eles aguentarem o nosso ciúme, a nossa reclamação, porque a gente reclama de tudo. Ah, mas eu estou aqui, veja onde eu estou vivendo no plano espiritual. O meu local é mais simples que o de fulano, mas veja, fulano na terra foi pior do que eu. Imagina as reclamações, as lamentações, os incômodos que nós produziríamos desses espíritos com os nossos vícios morais, com as nossas paixões perturbadoras. Então, a natureza é muito sábia. Na medida em que o bom conquista esses patrimônios, o bom pode ter acesso a nós, quando eles desejarem. Mas nós não temos acesso a eles quando a gente quer. Nós temos acesso a eles quando nós merecemos. Aí a diferença é muito grande. Então, eles estão preservados
do nosso ciúme, da nossa inveja, porque seria um transtorno. A gente sabe disso mesmo na Terra, quando você se dispõe a atender as pessoas, você sabe, há pessoas perturbadas que te alugam horas. E se você deixar, você não consegue fazer mais nada, você ficaria o tempo inteiro ouvindo a pessoa, lamúrias, lamentações, reclamações na sua cabeça, e você tem mais o que fazer. E não vai resolver, você não vai poder resolver aquele problema dela ouvindo-a, porque as lamentações, a inveja, o ciúme que ela bota para fora só vai ser corrigido por ela mesma. Então, você ficar ouvindo isso não vai resolver nada, ela precisa resolver-se. Então, aqui na Terra não tem jeito do bom fugir, estar distante desta perseguição irresponsável dos perturbados. Mas do lado de lá não poderia ser assim. Então, a lei natural garante que as percepções se alteram na medida do progresso evolutivo. Então, pode o superior manifestar-se, perceber o inferior, mas a recíproca não é possível. Com isso, você tem uma separação natural que permita o equilíbrio, o trabalho. Imagina aqui na Terra o presidente de uma empresa que tem aí 30 mil, 40 mil funcionários, se ele deixasse suas portas abertas para receber diretamente todos e qualquer funcionário que quisesse conversar com ele. Ele não ia conseguir trabalhar. Aí tem aquele filtro, né? Normal numa empresa, o funcionário tem alguma coisa, ele vai para o chefe, se essa coisa vale a pena, aí o chefe leva para o seu chefe, e isso vai subindo até quando chega lá em cima. Claro que para o funcionário, mas eu queria falar direto com o presidente, mas ele não pensa que isso seria materialmente impossível, são 30 mil, se 30 mil quisessem conversar diretamente com o presidente da empresa precisaria viver muitas vidas para atender todo mundo. Uma existência seria impossível, matematicamente impossível, operacionalmente impossível. Então, o mesmo se dá. Imagina, a gente não pode encontrar uma alma dessas que a gente adoraria pendurar no pescocinho dela para reclamar, para pedir. A gente encontra isso já na Terra, nos encontros religiosos em que milhares de pessoas vão no dia daquele santo fazer seus pedidos. Vocês estão acompanhando? Às vezes tem encontros religiosos com milhões de pessoas que vão lá para aquele encontro religioso levar para o Espírito de Maria, para João ou para algum desses santos os seus pedidos, milhões pedindo. Um quer a casa, outro quer resolver a calvície, outro quer resolver o problema da mulher, do marido, do filho, da doença, do dinheiro. Não é assim que acontece na Terra. Imagina se o santo tivesse materializado presente ali, coitado dele. Cada um ia querer tocar nele, tirar um pedacinho dele. Então, é muito complicado. Então, o plano espiritual, quer dizer, a natureza, a providência divina, garante naturalmente que essa separação perceptual ocorra. É um fenômeno natural, não precisa alguém vigiar. Tem uma fronteira, como ocorre na Terra, que para chegar no presidente da empresa eu teria que passar por 1000 gabinetes, ali tem segurança, tem gente impedindo. Não há fronteira nenhuma por pessoas, a fronteira é física. Ocorre naturalmente, você não tem acesso, não consegue perceber esses espíritos, embora eles possam estar por ali. Eles possam estar presentes, sabendo o que está se passando, e você não consegue percebê-los. Então, é um mecanismo natural para que você conquiste os méritos, e a partir da conquista dos seus méritos, você amplie naturalmente suas percepções, e aí você consegue ter acesso a essas dimensões, mas é uma conquista sua. E, geralmente, quando você conquista isso, você deixou de ser alguém que reclama da vida, que tenha ciúme, que tem inveja. Ou seja, quando você chega a esse posto, você se coloca como eles. Você não vai para lá para ficar reclamando, pedindo, abusando da presença dessas pessoas. Se o Dr. Kaye tivesse dito que os espíritos não podem ter consciência de suas existências passadas, aí estaria a contradição, pois seria a negação de um princípio admitido. Então, se naquela experiência do Dr. Kaye ele não conseguisse acessar o passado, aí eu teria uma contradição. Que o Livro dos Espíritos afirma que ele acessa e a experiência demonstraria que não acessa. Aí eu tenho uma contradição que eu teria que ser resolvida. Eu teria que optar entre alterar o Livro dos Espíritos ou considerar a mensagem do Dr. Kaye uma mensagem falsa. Longe disso, ele afirma o fato,
Apenas as coisas nele se passaram de maneira diferente do que nos outros, sem dúvida por motivos de utilidade para ele. E para nós é uma oportunidade de instrução, pois nos mostram dos lados do mundo espiritual. Então veja, para o Dr. Caillé, foi uma circunstância diferente do comum dos outros espíritos. E Kardec observa aqui também para ele, né, para nós, uma oportunidade de compreender uma circunstância diferente, de aprender um pouco mais sobre o processo de lembrança. O senhor Caillé estava morto há pouco tempo. Suas existências passadas podiam, pois, não se retratarem ainda claramente em sua memória. Então, era um espírito que estava morto há pouco tempo. Essa expressão é comum, estava morto, significa morto corporalmente, porque a gente nunca morre, a vida continua sempre. Notemos, além disso, que aquilo não era uma simples lembrança, era a vista mesma das individualidades que ele tinha animado, imagens de suas antigas formas perispirituais que se apresentavam a ele. Vocês vão chegar em casa, eu não coloquei aqui o relato do Dr. Caillé de propósito, podia ter colocado aqui a mensagem, mas eu não coloquei de propósito. Eu quero que vocês cheguem em casa, peguem a Revista Espírita de junho de 66 e vão ver o relato, o detalhe deste caso que o Dr. Caillé faz. Quem não tem a Revista Espírita, é uma oportunidade de comprá-la. Então, vai, compra, tem à venda. Eu não estou ganhando comissão para isso, e mesmo que tivesse, faria a mesma propaganda, porque a obra é importantíssima. Então, não é por isso, é porque vocês têm que... Essa é uma obra fundamental para quem quer estudar a doutrina espírita. Então, quem não tem, compre, vai lá e olha que ele vai ter o relato detalhado de como esse Dr. Caillé teve acesso às suas vidas passadas. Vocês vão ver que é diferente de simplesmente uma lembrança. Ele, ao entrar nesse estado especial, é como que ele voltasse mesmo ao passado. É uma lembrança muito mais viva, muito mais real. É como que ele assumisse a personalidade do passado quando ele faz esta volta. Então, é um relato interessante desses casos que nós vamos encontrar nas obras mediúnicas. Vocês devem se recordar, quando leram várias obras mediúnicas a partir do Chico ou do Divaldo, em que os espíritos narram experiências desobsessivas, vocês devem estar acostumados a ler esse tipo de... em que um espírito é convidado ou induzido a voltar ao passado e ele chega a assumir até a forma do passado. E quando estão em embate, dois espíritos, né? Um encarnado num processo obsessivo com um desencarnado, vocês vão encontrar muito isso em obras mediúnicas. Ambos voltam ao passado e assumem toda a forma. Então, aquela briga, então é você. É por isso que eu sinto esse prazer de persegui-lo. Era você no passado. Lembram vários desses casos que encontramos em obras mediúnicas, em que o espírito é magnetizado como o Dr. Caillé. Então, não há novidade nisso que se encontra nas obras mediúnicas. Já está lá na revista. Essa possibilidade de fazer o espírito assumir, inclusive, suas formas perispirituais do passado. E nós vamos encontrar em vários relatos, em obras mediúnicas, descrevendo esses encontros, essas voltas em que um espírito assume a forma e o outro reconhece, então é você. Agora eu entendo por que esse meu ódio. Porque era você. Viram isso? Eu não preciso aqui lembrar os diversos exemplos que vocês encontram na literatura mediúnica. Então, imagem de suas antigas formas. Ora, o estado magnético no qual ele se encontrou, provavelmente era necessário à produção do fenômeno. Aqui, Kardec está lembrando que talvez, para assumir esta volta ao passado, fazendo com que o seu perispírito assumisse, inclusive, as formas da vida anterior, provavelmente era necessária uma intervenção magnética do tipo que o Dr. Caillé sofre. Nós vamos encontrar no relato das obras mediúnicas isso. São os protetores amigos que estão ali naquele trabalho de desobsessão, que magnetizam essas almas e que as fazem assumir as formas de vidas anteriores. Vocês vão se recordar, em vários livros mediúnicos nós encontramos relatos desse fato. Mas aqui, pela primeira vez na história do Espiritismo, é relatado um fato análogo. Nesta Revista Espírita de junho de 66, nós temos pela primeira vez em toda a história do Espiritismo o relato de um caso análogo ao que nós vamos encontrar depois nas obras mediúnicas, principalmente de Francisco Cândido Xavier.
Então, nós temos uma situação muito particular, de uma recordação especial, em que o espírito, mais do que lembra como imagens, ele assume uma forma, ele volta mesmo ao passado. Aí, continua Kardec, o Livro dos Espíritos foi escrito na origem do Espiritismo. Lembra que esta mensagem é de julho de 66. O Livro dos Espíritos, sua primeira edição é de 57, a sua segunda é de 60. Portanto, nós já tínhamos aí pelo menos 6 anos de O Livro dos Espíritos publicado na sua versão definitiva de 60. Foi escrito na origem, em uma época em que se estava longe de ter feito todos os estudos práticos que foram feitos depois. As observações ulteriores vieram desenvolver e completar os princípios cujo germe havia lançado. E é mesmo digno de nota que, até hoje, elas apenas os confirmaram, sem jamais os contradizer nos pontos fundamentais. Isto escrito em 1866, nós vamos encontrar em A Gênese, em 1868, a mesma afirmativa. E a gente pode dizer hoje, passados 150 anos, que os princípios fundamentais dessa obra permanecem sem nenhuma contradição. As obras mediúnicas que se seguiram depois complementam, desenvolvem, colocam aplicações, mas sem produzirem nenhuma contradição com os princípios elaborados na obra O Livro dos Espíritos. E se nós pegarmos agora o conjunto da obra kardeciana, os 18 volumes mais importantes, fundamentais dessa obra, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno e os 12 volumes da Revista Espírita, nós podemos dizer que até hoje, passados 150 anos, nós não tivemos nenhuma contradição com essas 18 obras. O que nós tivemos foram um maior detalhamento, detalhes, ou às vezes explicações de uma forma didática mais adequada, colocando em linguagem popular. Esta é a grande contribuição da mediunidade dos nossos grandes médiuns. Você pega os trabalhos de Francisco Cândido Xavier, a mediunidade de Chico, nós vamos encontrar 400 obras. Ali nós vamos encontrar a doutrina espírita, explicada numa outra linguagem, às vezes romanceada, facilitando a compreensão do leitor, às vezes uma aplicação que já se encontravam, essa aplicação já se encontrava definida mais ou menos nessas 18 obras, mas que foi agora melhor detalhada nas obras mediúnicas. Mas nós vamos encontrar, portanto, apenas um desenvolvimento. Completando, não encontramos pontos de contradição. Quer dizer, a doutrina permanece solidamente construída. Algumas obras mediúnicas, que a gente encontra alguns pontos possíveis de contradição, nós temos que avaliar. Onde a contradição deve ser eliminada e de que maneira. Às vezes você vai eliminar essa contradição, mostrando que há uma falha na obra mediúnica moderna e não uma falha na obra produzida por Allan Kardec. Então, esta opção, às vezes, você tem que fazer. Mas isso são muito poucos pontos, são alguns pequenos